Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 27 de junho de 2020, sábado, 12ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Salmo 27, versículo 8. Oração do dia, rezemos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro das Lamentações. Capítulo 2, versículos 2 do 10 ao 14 e do 18 ao 19. O Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó. Em sua ira, deitou abaixo as fortificações da cidade de Judá. Lançou por terra, aviltou a realeza e seus príncipes. Sentados no chão em silêncio, os anciãos da cidade de Sião espalharam cinza na cabeça, vestiram-se de saco. Os jovens, ou melhor, as jovens de Jerusalém, inclinaram a cabeça para o chão. Meus olhos estão machucados de lágrimas, fervem minhas entranhas. Derrama-se por terra o meu fel diante da arruinada cidade de meu povo, vendo desfalecerem tantas crianças pelas ruas da cidade. Elas pedem às mães: o trigo e o vinho, onde estão? E vão caindo, como derrubadas pela morte nas ruas da cidade, até expirarem no colo das mães. Com quem te posso comparar? Ou a quem te posso assemelhar, ó cidade de Jerusalém? A quem te igualarei para te consolar, ó cidade de Sião? Grande como o mar é tua aflição, quem poderá curar-te? Teus profetas te fizeram ver imagens falsas e insensatas. Não puseram a descoberto tua malícia para tentar mudar tua sorte. Ao contrário, deram-te oráculos mentirosos e atraentes. Grite o teu coração ao Senhor em favor dos muros da cidade de Sião. Deixa correr uma torrente de lágrimas, de dia e de noite. Não te concedas repouso. Não cessem de chorar as pupilas de teus olhos. Levanta-te, chora na calada da noite, no início das vigílias. Derrama o teu coração como água diante do Senhor. Ergue as mãos para ele, pela vida de teus pequeninos, que desfalecem de fome em todas as encruzilhadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 74. Versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 7º, o 20, o 21 e o refrão 19b. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Repitamos: não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Ó Senhor, por que razão nos rejeitastes para sempre? E vos irais contra as ovelhas do rebanho que guiais. Recordai-vos deste povo que outrora adquiristes, desta tribo que remistes para ser a vossa herança, e do monte de Sião, que escolhestes por morada. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Dirigi-vos
até lá para ver quanta ruína. No santuário, o inimigo destruiu todas as coisas. E rugindo como feras no local das grandes festas, lá puseram suas bandeiras vossos ímpios inimigos. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Pareciam lenhadores derrubando uma floresta, ao quebrarem suas portas com martelos e com malhos. Ó Senhor, puseram fogo mesmo em vosso santuário. Rebaixaram, profanaram o lugar onde habitais. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Recordai vossa aliança, a medida transbordou, porque nos antros desta terra só existe violência. Que não se escondam envergonhados, o humilde e o pequeno, mas glorifiquem vosso nome, o infeliz e o indigente. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Repitamos, não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo nossas fraquezas, carregou em seu corpo nossas fraquezas. Mateus capítulo 8, versículo 17. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado será curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E digo a meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas, possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à exegese, uma liturgia comentada, uma espécie de homilia, que é escrita pelo líder da comunidade católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini. E-mail santini@novaalianca.com.br. Ele assumiu as nossas dores. Mateus capítulo 8, versículos do 5 ao 17.
No Evangelho de hoje, temos uma nítida demonstração da filantropia de Jesus, de Deus, seu amor pela humanidade que se encarnou. Vamos retificar? Voltando ao texto de Antônio Carlos Santini. No Evangelho de hoje, temos uma nítida demonstração da filantropia de Deus, seu amor pela humanidade, que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Deve servir para nós como uma vacina diante das teses pessimistas que afirmam que o Criador se assentou da criação. Retificando de novo, deve servir para nós como uma vacina diante das teses pessimistas que afirmam que o Criador se ausentou da criação e nos abandonou a nós mesmos. Após duas curas pontuais, o servo do centurião e a sogra de Pedro, São Mateus encaixa os dois fatos em uma antiga profecia de Isaías. Ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Um escravo e uma anciã mereceram as atenções de Jesus, que lhes devolveu a saúde. Deus está conosco. Existe uma espécie de tropismo entre a miséria e a misericórdia, entre o homem que sofre e o crucificado do Calvário. Quanto mais baixo cai a pessoa humana, tanto mais se aproxima dela o Redentor dos homens. É na experiência da fragilidade que nós fazemos contato com o amor que escorre da cruz. Quem se importa com o escravo doente? Quem toma pela mão uma velha febril? O Evangelho mostra Jesus que desce ao nosso encontro e cuida de nossas mazelas. É o mesmo que vem libertar os possessos e restabelecer os enfermos, conforme o versículo 16. Não admira que a sociedade dos ricos e poderosos, dedicados à acumulação e ao lucro, experimente tamanho mal-estar diante do Evangelho pregado de Jesus. São palavras dirigidas aos fracos, aos vencidos, aos enjeitados do sistema, àqueles que não contam nos relatórios do FMI. A rejeição experimentada por Jesus de Nazaré em seu tempo é inseparável de sua figura incômoda, tão diferente do Messias esperado, aquele Duce imaginário que viria quebrar o domínio romano e devolver a Israel os seus dias de glória. Ele veio pequeno e frágil, desconhecido e obscuro, misturado aos Anauim, os pobres de Deus. Por tudo isto, temo pelas comunidades e movimentos que exaltam um Cristo vencedor, general a ser seguido, de cujo poder seríamos chamados a participar. Ao mesmo tempo, vejo que o povo simples ainda se apega mais à imagem do crucificado, pois é com este que os pobres se identificam. É um grande mistério o sofrimento humano, multidões que passam fome, migrantes escorraçados de sua pátria, minorias espezinhadas pelos grupos dominantes. No entanto, entre tantas alternativas possíveis, o Salvador escolheu salvar-nos pela via da cruz. Logo, aquilo que procuramos evitar, o sofrimento e a dor, foi o caminho que o Filho de Deus assumiu em nosso favor. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor é compassivo com todas as criaturas. Salmo 145, versículo 9. Vamos ao santo do dia. Antes, porém, eu quero dizer que estas imagens podem ser utilizadas livremente da minha parte, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Podem acessar o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, tem o texto total lá. Vejam também o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. O Instagram, talvez eu coloque também no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 / e a rede social, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio.
Santo do dia, São Cirilo de Alexandria. Fonte www.vaticannews.va. Vamos então a essa biografia. Testemunha incansável e convicto de Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado, foi o que Bento XVI disse sobre São Cirilo de Alexandria, dedicando toda uma audiência em 3 de outubro de 2007 a esta grande figura e um dos padres da Igreja. Vamos à história. Bispo da Igreja de Alexandria. Cirilo, sobrinho de Teófilo, que desde 385 governou a diocese de Alexandria no Egito, nasceu provavelmente naquela mesma cidade entre 370 e 380. Desde cedo foi encaminhado à vida eclesiástica, por isso recebeu uma boa educação, tanto cultural quanto teológica. Em 403, estando em Constantinopla com seu tio Teófilo, participou com ele do sínodo chamado Sínodo do Carvalho, que teve como êxito a deposição do bispo da cidade, João, chamado mais tarde Crisóstomo, assinalando assim o triunfo da sede de Alexandria sobre a sua tradicional rival de Constantinopla, onde residia o imperador. Com a morte de seu tio Teófilo, e ainda jovem, Cirilo foi eleito bispo em 412, da influente igreja de Alexandria, que governou com grande energia durante 32 anos, seguindo sempre o objetivo de confirmar a sua primazia em todo o Oriente, ciente também dos laços tradicionais com a Igreja de Roma. Alguns anos depois, em 417 ou 18, restabeleceu a comunhão com Constantinopla. No entanto, os contrastes se reacenderam quando, em 428, Nestor foi eleito como novo bispo de Constantinopla. Em sua pregação, preferiu dar a Maria o título de Mãe de Cristo, Christotokos, ao invés daquele tão querido pela devoção popular de Mãe de Deus, Theotokos. Antes e durante o concílio de Éfeso, a reação de Cirilo, então o maior expoente da cristologia alexandrina, que queria dar maior ênfase à unidade da pessoa de Cristo, foi quase imediata ao repropor novamente o dever dos pastores de preservar a fé do povo de Deus. Seu critério era que a fé do povo de Deus devia ser expressão da tradição e garantia da boa doutrina cristã. Em uma carta a Nestor, Cirilo de Alexandria descreveu claramente o seu credo cristológico. Afirmamos assim que as naturezas, unidas em uma verdadeira unidade, são diferentes. Delas resultam apenas um só Cristo e um só Filho, porque divindade e humanidade unidas em um elo indizível e inexprimível, produziram para nós um único Senhor, um único Cristo e um único Filho. Enfim, o bispo de Alexandria frisou: professamos um só Cristo e Senhor. Desta forma, conseguiu que Nestor fosse repetidamente condenado. Por outro lado, conseguiu também, em 433, chegar a uma fórmula teológica de reconciliação com os fiéis de Antioquia. São Cirilo de Alexandria faleceu em 27 de junho de 444. São Cirilo de Alexandria, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus, é do aramaico, dialeto de Jesus. São Paulo foi quem disse essa frase: vinde, Senhor Jesus. Quando ele vier, vai nos julgar.
Esteja pronto, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e acredite que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz.